Boa tarde, presidenta Lidiane. Boa tarde aos deputados aqui presentes, a todos que estão aqui na sala de comissões. Boa tarde ao secretário Walter. Parabenizar pela explanação, né, dos primeiros e segundo quadrimestre. Eu fiz alguns apontamentos aqui enquanto o senhor falava, né, sobre os dados, né, os serviços, né, valores quantitativos. O primeiro que me chamou a atenção aqui e tem a ver justamente com uma votação que a gente teve ontem aqui, que é sobre as OS, né, o Programa Estadual das Organizações Sociais, em que alguns servidores da saúde, principalmente da Fundação Hospitalar de Saúde, estão preocupados como vai ficar, né, a questão da estabilidade deles, se realmente eles forem absolvidos, né, pelas essas organizações, já que o Estado, né, o governador, informa, divulga que uma das medidas para tentar solucionar essa questão com o provável final, né, extinção, né, da FHS em abril do próximo ano, possa dar uma garantia. O que a gente escuta é que essas pessoas, até ontem eu tive um relato, secretário, de uma das servidoras que estavam aqui presenciando e quando eu fui conversar com ela no final, quando foi aprovado, ela começou a chorar com o bebê, porque ela disse: a gente está no mês de setembro amarelo e isso está prejudicando a saúde mental desses servidores, porque muitos estão realmente preocupados, porque com a aprovação desse projeto não dá uma garantia real, né, de que eles serão absolvidos, que eles terão estabilidade, já que alguns são concursados, estatutários, outros, né, têm prestação de serviço. Então, eu queria saber do senhor uma palavra até mesmo para que esses servidores possam, né, estar bem, né, tranquilos em relação a isso, já que das receitas apresentadas no contrato estatal, né, de serviço, né, a Fundação Hospitalar de Saúde é a que recebe, né, mais receita, né, 361 milhões. Outra coisa, como o senhor apresentou aqui os dados do caso, recentemente eu já fiz até algumas falas, né, aqui na tribuna sobre a falta de alguns medicamentos, principalmente para os pacientes diabetes, né? Teve a resposta da secretaria, que é sobre que tinha a questão do contrato, né, que alguns insumos vinham da China, isso, e também o repasse do governo federal. Eu queria saber de você como é que está essa situação. Ontem mesmo eu vi uma matéria na TV Sergipe que algum paciente também estava reclamando sobre a falta de outros medicamentos. Eu queria saber nesse sentido. Na questão do SAMU, o senhor apresentou algumas informações aqui, só que eu já tive algumas reuniões com alguns servidores que trabalham na SAMU e trouxeram algumas denúncias sobre a qualidade de serviço, principalmente em relação às viaturas, né? Muitas viaturas sucateadas, condições de trabalho. Aí eu queria saber do senhor como é que está realmente essa situação, se tem uma previsão de maior investimento, né, de melhoria na realização desse serviço que é tão importante, né, para a nossa sociedade, que faz um trabalho que salva vidas, né? Eu lembro que eu recebi no meu gabinete o relato de até as condições da estrada não use, né, de ter acesso, né? Ele reclama que os pacientes chegam, quando chega no uso, o acesso que as ambulâncias têm, né, até isso, a estrada é muito cheia de buraco, até para isso até atrapalha até a locomoção e potencializa mais o sofrimento de alguns pacientes. Isso foi um dos relatos que eu lembrei aqui. O do TFD, né, que é esse tratamento fora do domicílio, ontem a gente teve uma audiência aqui, pública, uma sessão especial, né, em alusão ao Dia das Pessoas com Deficiência, e eu estava do lado de uma mãe, que ela utiliza do ETFD para cuidar do seu filhinho lá em São Paulo.
E ela falou, né, que aumentou de 24 e pouco para R$ 100, que não é um valor que cobre, já que precisa pagar hotel, né, despesas. Ela disse, Linda, muitas das vezes só dá para pagar o Uber, né, que tem. E ela trouxe uma questão que ela disse, olha, Linda, além disso, eles, vamos supor, se um dia de o dia da diária, se eles tiverem o retorno no dia seguinte à noite, aí parece que vai no dia e o retorno for no outro dia, compensa só um dia. E ela disse que praticamente esse dia que ela ficou o dia todo lá, que só retorna à noite, elas não recebem. Se poderia a gente ver como é que está essa situação, se poderia rever, ver essa questão do horário mesmo em que essas pessoas recebem essa diária para contemplar, para poder. Ela disse, Linda, se eu não tivesse a ajuda da minha família, mesmo que aumentou, né? Ela disse que ainda não recebeu, porque é a última vez que ela vai 2 vezes ao ano a São Paulo, ela não recebeu ainda de 100, mas ela disse que se não fosse a ajuda dos familiares, ela nem tinham condições de ir, porque, né, quando alguém tem parente, tem alguma coisa, consegue, mas mesmo com R$ 100 não. E resolvendo essa questão da meia diária, eu acho que já poderia ajudar muito. Outras questões sobre, que eu também já levei aqui na tribuna, e aproveitar a presença do senhor aqui para trazer mais informações sobre o que aconteceu lá na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, né, que Cremese, né, coletou aí várias denúncias sobre o excesso de demanda de atendimento da população, sem o aumento do quadro, né, de médicos das áreas de ginecologia, obstetrícia e neonatologia. Né, isso decorreu, de acordo, né, com até as informações, pela a mudança da modalidade da maternidade, né, que ao invés de receber somente os pacientes de alto risco, passou, né, a ser porta aberta. Né. Por isso tudo aconteceu, a interdição ética lá na maternidade. 2 dias depois, né, teve uma ordem judicial para voltar as atividades. O que foi colocado é que, até hoje mesmo, está tendo a 4ª convocação, né, desses profissionais. Né, mas só que uma das questões é que não há uma adesão, né, dos médicos para fazer essa convocação. Né, mas o que é colocado são as condições que estão colocadas. Né, o contrato, nessa convocação que está tendo, né, nesse edital, o contrato será de 12 meses, né, a carga horária mínima mensal é de 24 horas, assim, o máximo de 120. Então, como é que está vindo as condições desse contrato para que haja um maior interesse, né, desses médicos, já que o motivo é essa questão. A outra questão que eu já trouxe aqui em relação à SAMU tem a ver com o USE. Né? A nossa mandata recebeu recentemente, secretário, alguns relatos, né, de alguns pacientes reclamando, né, sobre as condições do uso. A gente está em uma discussão das leis orçamentárias, a gente sabe que depende do AQUER, né, depende de recursos. Né, a gente sabe que a área da saúde é uma área que tem, né, garantido de acordo com a Constituição, mas a gente precisa ver agora, tanto no PPA, tanto na LOA, o que falta para que haja um maior investimento, para que a qualidade do atendimento, né, aos pacientes, né, do Sistema Único de Saúde seja garantido. Então, eu recebi um relato aqui. Eu vou trazer 2 relatos, né, para não me alongar muito, tenho vários relatos aqui, mas eu vou trazer 2 relatos, né, sobre a questão do uso e o que é que está sendo feito para melhoria, né, dessa entidade tão importante para a saúde, não só do estado de Sergipe, mas que recebe vários pacientes de outros estados. O relato: bom dia, Linda. No uso está um caos por falta de médico vascular. Os pacientes estão desassistidos, pois os médicos vasculares que pediram demissão por falta de acordo salarial. Isso já tem mais de 15 dias. Em relação aos médicos vasculares,
Essa pessoa traz outra informação. Tem um corredor chamado... um corredor chamado Catástrofe. de corredor de catástrofe. Foi quem foi? Olha, já sabe o nome, um babadeiro. Que está lotado de ponta a ponta só de pacientes da vascular, pacientes que estão lá por precisar de cirurgia ou uma raspagem, que vão terminar perdendo um membro ou até mesmo falecendo. Na ala 300 tem um paciente que já está com mau cheiro e chega a dar pena. Isso foi um relato. O outro relato, eu estou aqui na oncologia infantil do USE há 54 dias e só por Deus. Minha filha está aqui esses dias todos com febre com mais de 38 graus, esse tempo todo, e ninguém sabe o porquê. Teve 2 crises de falta de ar e precisou de oxigênio. Os enfermeiros nem sequer colocaram na ficha dela, alegando que era psicológico. Quando acontecem essas crises, eles colocam um aparelho para medir a saturação e coração e pasmem. O aparelho é de adulto, né? Ela está falando essa questão dos aparelhos para que sejam específicos, não é para as crianças. E no caso dela, como está bem mais magra, o aparelho não pega direito no dedo. Tem um corredor da ala que só funciona um chuveiro e no meu caso precisei sair do isolamento para dar banho, e nesse banheiro o ralo é um buraco aberto com um cheiro forte e horrível, as paredes encardidas e rachadas e outras coisas mais. Minha filha acabou pegando uma bactéria no pulmão, seguindo de pneumonia, e agora está há 4 dias sem se alimentar nada, tomando 4 tipos de antibióticos diferentes e soro. Quando reclamam, falam que está tudo bem. Nesses 54 dias que estou aqui, 3 crianças faleceram. É assustador. Se para as crianças debilitadas está assim, imagine para os adultos. Ela manda algumas fotos sobre a situação. Estou trazendo esse relato justamente para o senhor trazer quais são, né, se já está ciente dessas condições, e o que está sendo feito, e como nós, parlamentares, poderemos ajudar, já que vamos discutir as leis orçamentárias e podemos, como legisladores, contribuir no remanejamento, né, de recursos para ajudar a saúde do Estado de Sergipe. Obrigado.